Você, que bom que você está mais uma vez na casa de Deus, que bom que eu estou aqui também. Deus tem planos para a nossa vida, né? Espiritual, para a nossa vida material. Nós vamos colocar o espiritual em prioridade. Então é uma bênção nós estar aqui nesta manhã, né? Compartilhando da palavra do Senhor, junto entre irmãos, num foco, num objetivo, que é melhorar a nossa vida de fé, acrescentar a nossa fé. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as coisas estão se findando. E há uma batalha espiritual dentro do nosso coração. Há uma batalha espiritual dentro da nossa mente. E precisamos vencê-la. Né? Então, por isso nós não deixamos de ir à casa do Senhor, nos congregar, ouvindo palavras de repreensão, de ânimo, para que possamos acrescentar a nossa fé, estimular a nossa fé. Então isso é importante. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Juízes. Abre a tua Bíblia aí, e assim que você achar, nós vamos orar a Deus. Deus tem uma grande mensagem para nós. Deus tem uma mensagem para o seu povo, como igreja, mas também como indivíduo. Então, atenta bastante às palavras do Senhor e naquilo que vamos meditar nessa manhã. Assim que você achar aí, nós vamos fazer uma oração, então, para iniciar o nosso sermão, tá bom? Todos acharam o texto aí? Juízes, capítulo 6. Do verso 11 ao verso 15, 16. Vamos orar a Deus nesse momento. Feche seus olhos aí e ore comigo, medite na oração que você vai fazer, no ambiente onde estamos, e peça para que o Espírito Santo nos preencha o coração, nos dê paz, tranquilidade, tirar a ansiedade dentro de nós, para que possamos ter paz de espírito nesse momento. Tá bom? Então oramos. Grande Deus, já foi orado, ó Pai, por esse momento especial. Mais uma vez, erguemos nossa voz, ó Pai, em oração a Ti. Se compadece de nós, ó Deus, nos purifica o nosso coração e nos dá certeza, ó Deus, do perdão. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Verso 11 do capítulo 6 de Juízes. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos entregou, desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Antes de nós entrar na palavra, eu queria falar algo para você. Israel havia praticamente 300 anos aqui sem um líder. Estava à deriva, não estava sem um profeta, sem alguém para instruir.
E sempre que o povo de Deus ficava sem alguém para instruir, eles se rebeliavam. Eles se afastavam do caminho do Senhor. Se você ler no capítulo 6, do verso 1 em diante, diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E já há 7 anos, o povo estava sofrendo por opressão dos midianitas, dos amalequitas e de alguns povos do Oriente. Então, há 7 anos, eles estavam sofrendo, o povo estava empobrecido. Porque Israel, grande parte, era agricultor. Então, eles viviam do plantio. E assim que o plantio estava pronto para ser colhido, os midianitas vinham e tomavam. Então, eles ficavam praticamente sem mantimento. Então, não era uma época que nem hoje. Hoje, por exemplo, você vai lá, você tem o seu emprego, você trabalha, você vai no mercado, você compra e você come. Então, você vive bem. Mas eles viviam e dependiam da agricultura. Da agricultura, do gado. E os midianitas estavam escravizando o povo de Israel. Agora pense comigo. O povo de Israel foi um povo, como comentamos na lição, um povo escolhido. O povo escolheu Israel. E o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, era considerado o Deus mais forte que tinha. Não existia um outro Deus. Agora o povo de Deus mendigando, pobre. Isso era uma humilhação para o povo de Deus. O povo de Deus era para ser cabeça, era para estar sempre sobressaindo. Não estou falando de riqueza, mas estou falando de bem-estar, de tranquilidade. E o povo estava sendo escravizado. Então o povo começou a clamar. Débora aqui, no capítulo anterior, fez esse trabalho também, essa obra. Se propôs a livrar Israel. E o povo ficou 40 anos em paz. Só que agora, há 7 anos já, o povo estava sendo escravizado. E o povo começou a clamar. Mas dentro desse povo havia um homem. Não só ele, acredito eu, mas outros também, que estavam buscando estratégia para que aquela opressão se minimizasse, que as coisas ficassem melhor. Então, muitos começaram a bolar planos. Aí eu quero chegar na parte de Gideão. Gideão começou a bolar planos. Note que o texto diz que ele estava malhando trigo no lagar. E o lagar não era lugar para malhar trigo. Ali era para esmagar a uva, fazer o vinho fermentado. Porque malhar o trigo era na eira, era no campo. Então ele estava escondido. Estava fazendo uma obra escondido. Só que esta obra tinha uma finalidade. Era para trazer paz para seu povo, ou para sua família. Interessante isso. E ele estava na obra, estava trabalhando, malhando. E aqui era um lugar escuro, era um lugar difícil de se trabalhar. Mas Gideão se propôs. Então apareceu o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor na Bíblia? A referência que temos na Bíblia, do Antigo Israel, o Antigo Testamento. É o próprio Cristo. Então, o próprio Cristo apareceu para Gideão. E disse, vai nessa sua força, homem valente, porque tu livrarás Israel. E Gideão começou a procurar alguma desculpa. E ele disse, como que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? Se a minha família é a mais pobre em Manassés, é a mais pobre, é a mais insignificante. E se fosse só isso, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou mais novo, eu sou mais fraco. E o Senhor fortaleceu ele. E disse, em outras palavras, o Senhor disse, não, Gideão, não te preocupe com isso. Você está olhando com uma voz, você está vendo com uma visão humana. Mas não se preocupe com isso, porque eu estou contigo. Eu estou do teu lado. Vai nessa tua força. Interessante isso, irmãos. Isso eu queria trazer uma reflexão para nós. Nós somos um povo que buscamos desculpa para muitas coisas. Eu não posso ir hoje, né? O tempo está ruim. Eu não posso ir na igreja hoje. Ou não posso hoje entregar um livro, fazer o trabalho missionário. Porque hoje eu não dormi bem. Né? Estou um pouco cansado. Alguma desculpa nós achamos.
Mas note que o anjo apareceu porque Gideão estava na obra. Gideão estava na obra. Ele estava trabalhando. No verso 15, no verso 14, ó, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Gideão, pois eu não estou contigo, então tu vai vencer. É isso que Deus estava dizendo, o próprio Jesus para Gideão. E aí ele lhe disse, ai Senhor meu. Aí ele começa a achar outra desculpa. Ele era o menor da casa do pai. Gideão, irmãos, quando ele disse para o Senhor, então, porque ele tinha dúvida se era o Senhor mesmo que estava ali. Ele disse, se é o Senhor que está aqui comigo, me espera aí. Me espera que eu já volto. E ele foi para preparar um sacrifício. E ele foi lá então e preparou lá um pão sem fermento, preparou bolo, uma carne e trouxe. E colocou na presença do Senhor. E o que o Senhor disse? Estendeu o próprio cajado e disse, põe aqui em cima dessa pedra. Então, estendeu o cajado e então desceu fogo e consumiu. Gideão percebeu então que era o Senhor que estava falando com ele. Mas, veja só como Gideão ali, faltou fé para Gideão. Ele pediu muitos sinais. Muitos sinais Gideão pediu para o Senhor. E o Senhor estabeleceu para ele. E você pode pensar assim, por quê? Por que Deus fez para Gideão todos os sinais que ele pediu? É uma pergunta, não é? E eu fiquei pensando, irmãos, lá na frente, no Novo Testamento, Deus fala, Jesus, aliás, fala assim, o povo de Israel, por que você pede outro sinal? Nenhum sinal será dado do seu sinal de Jonas. E eu fiquei meditando nessas coisas. Então, enquanto o teu coração está com medo, olha só, porque Gideão também estava com medo. Enquanto o seu coração está com medo, está com dúvida, mas você quer fazer a obra, você está pronto, você tem as dúvidas no teu coração é verdadeiro. Então Deus vai estabelecer os sinais que você quer. Porque Ele conhece o teu coração. O povo de Israel, lá como eu mencionei, quando Jesus disse que nenhum sinal será dado, eles fizeram algo pedindo sinal, mas Jesus sabia o coração deles. Eles queriam só um questionamento, mas eles não queriam seguir a Cristo. E Gideão não se cansa de pedir sinal. Aí, quando ele disse, então é o Senhor mesmo que está comigo, consumiu o holocausto, é o Senhor mesmo. Então o Senhor agora pede para ele fazer uma obra ainda maior. Eu não sei se está esse texto aí, do Espírito de Profecia. Eu não consegui trazer o livro, mas depois no final aí eu posso passar para você. A Sheila vai ler ali um trechinho. Depois que o Senhor aparece para Gideão, ele consome o holocausto, e o Gideão então deixa, não, então é o Senhor mesmo. Então o Senhor pede algo para Gideão. Uma obra ainda maior. Quiser ler para nós? O livramento de Israel deveria ser precedido por um protesto solene contra o culto de Baal. Gideão devia declarar guerra contra a idolatria antes de sair para batalhar com os inimigos do seu povo. Então veja só. Agora, Deus pede para Gideão fazer uma obra maior. Que obra era essa maior? Lembra que eu mencionei que Israel se afastava? Não tivesse um guia, não tivesse um profeta, não tivesse alguém que instruísse ele, ele se perdia. Ele começava a andar em caminhos tortuosos, começava a se idolatrar e adorando outros deuses. Por isso a palavra diz, se não houvesse profecia, o povo se corrompe. E isso é verdadeiro, irmão. Por isso temos o espírito de profecia. Você acha que se não tivesse o espírito de profecia, como seria a igreja de Cristo hoje? Aí uma outra pergunta. Por exemplo, se não houvesse o espírito de profecia, você acha que a salvação seria mais, eu não poderia dizer simples, mas mais fácil de ser alcançada? O que você acha? Dá uma impressão para nós que sim. Dá a impressão que o espírito de profecia nos prende, né?
nos tranca de fazer tal coisa, isso não pode e tal. Justo. Isso é interessante, porque a igreja, eu estou colocando a igreja como toda, a nossa igreja, é a igreja de Cristo, é o povo remanescente. Mas ele precisa acreditar no Espírito de profecia. Porque se ele não crê no Espírito de profecia, ele não é o povo remanescente. Porque a igreja de Cristo teria um profeta guiando eles. Até o final dos dias, até a volta de Jesus. Tem mais algo para ler ali? Então é o povo da Bíblia. Entendeu? O Espírito de profecia está para nos auxiliar. A luz maior é a Bíblia Sagrada. Mas o Espírito de profecia ajuda-nos a enxergar aquilo que o texto bíblico talvez não nos esclarece perfeitamente. Mas devemos crer no Espírito de profecia. Veja bem, nós temos uma grande obra agora no final. E eu poderia colocar como igreja, mas eu quero colocar agora como indivíduo. Nós devemos examinar e fazer um exame profundo do coração. O que nos possa impedir de fazer essa grande obra? Como é que está o nosso coração? Fazer um exame profundo. Porque Deus vai querer nos usar. Mas precisamos fazer essa reforma. Então Gideão, ouvindo essa mensagem do Senhor, ele aceitou. E ele disse, eu vou fazer isso. Então chama 10 homens da confiança dele, soldado dele. Interessante que o texto diz, nós não vamos ler, mas diz que ele fez essa obra de madrugada, de noite. Porque ele teria que fazer uma obra dentro da comunidade dele. E olha como estava Joás, seu pai, estava corrompido. E ele foi e derrubou os postes ídolos. Derrubou tudo. E no outro dia de manhã, os homens daquela cidade se levantaram e viram. Então começou a haver um questionamento. Quem é que pode ter feito isso? O que aconteceu? Lembra que se você ler o texto, você vai ver alguém ali questionando e tal, quem foi, quem não foi. Alguém disse isso, olha, só pode ter sido Gideão, filho de Joás. E eu fiquei pensando, por que Gideão foi apontado? Ainda que Gideão estava questionando e pedindo sinal e tal, mas Gideão era diferenciado entre todos. Acredito que não era só ele, acredito que tinha mais homens também, agindo como Gideão agia. Então ele foi apontado. Só pode ter sido Gideão. Vamos colocar na nossa comunidade aqui, você se levanta com uma reforma, você se levanta agora para uma obra do Senhor, você começa a pregar contra a idolatria, e você se levanta pelo poder de Deus. Aí acontece tal coisa na cidade, na comunidade onde você mora, por ali, quem foi que fez isso? Quem foi que falou isso? E começa a vir um questionamento. Eles vão apontar, foi tal fulano. Porque já havia ali uma referência sua. E é isso que Deus quer fazer conosco. Pregar contra o pecado. É isso que Deus quer fazer. Mas primeiramente contra o nosso pecado. É isso, por isso que eu queria falar individualmente, agora olhando para nós. Contra o nosso pecado. Um exame profundo de coração, tirar tudo aquilo que possa impedir. Gideão fez essa reforma. E eles quiseram, e os homens chegaram na casa de Joás e disseram, tira esse teu filho para fora, nós queremos matá-lo. Então Joás disse, olha, se vocês têm ali os deuses de vocês como base, como força, peça para que ele se defenda. Então note que Joás foi a favor do filho. Então o que eu aprendi com essa mensagem? Muitos de nós, irmãos, talvez não estamos como Gideão. Não estamos com a mesma força de Gideão. Deus tem um chamado para nós. Só que nem todos, talvez, estão preparados para essa mesma obra. Então Deus vai usando aqueles que estão mais preparados. E Joás, então, quando se viu no aperto, ele foi a favor do filho. Mas ele estava corrompido. Lembra? Então isso vai acontecer dentro também do nosso povo. Pessoas mais fracas, pessoas mais fortes, pessoa mais preparada para a obra. E nós não podemos ter uma visão que todas as pessoas são iguais. Diferente.
experiência nós vamos ter, chamados é um só quando se trata de salvação, mas de obra, de trabalho pode ser diferente. E é isso que nós temos que ter em mente. Eu queria agora partilhar o verso 36 ainda do mesmo capítulo. Verso 36 ao 40. Um trechinho aqui. Depois que Gideão ainda convoca ali o povo todo, e Deus pede, né? Depois dele ter feito a reforma, e Deus pede então para ele fazer uma grande convocação entre o povo de Israel, entre as tribos, e ele faz a grande convocação, se apresenta ali 32 mil homens. Mas Gideão ainda tinha dúvida. É isso que eu fico pensando. Deus foi estabelecendo, e Gideão foi concretizando que era Deus, que era o anjo do Senhor, mas ele não tinha dúvida. Veja só como é que funciona. Disse Gideão no verso 36, ó, a Deus, se é de livrar Israel por meio intermédio, como dissesse, eis que eu porei uma porção de lã, que é a parte que você já conhece bem. Uma porção de lã ali. E se ela estiver encharcada de manhã e ao redor seca, então eu sei que é o Senhor que fala comigo. E assim foi, cegamente aconteceu. De manhã estava encharcada a lã e ao redor sequinho. Bastava para Gideão, sim ou não? Sim. Mas ele disse, olha, que não se acenda a tua ira. Se mais uma vez eu te pedir. Eu lembrei da história de Abraão lá. E assim sucedeu que agora ele inverte. Ele diz, agora eu quero que a lã esteja bem seca e ao redor encharcada. E no outro dia de manhã aconteceu. E Gideão, então, mais uma confirmação. E quando ele convoca ali 32 mil homens, Gideão, Deus fala para Gideão assim, ó, Gideão, há pessoas demais para a batalha. Há pessoas demais. Mas é pessoa demais? 32 mil homens contra 135 mil do exército do inimigo? Não era pessoa demais, era pouco ainda. Se nós analisarmos, era pouco. Dava 4 homens para um, 4, 5 homens para um, mais ou menos. Mas há homem demais. Mas Deus explica o porquê que era homem demais. Ele disse, Israel poderia se gloriar. E dizer, a minha mão nos livrou. Então, eram homens que não estavam preparados para aquela batalha, para aquela obra momentânea. Eles não estavam preparados. Então, se eles vencessem o inimigo, como tinham um exército de 32 mil homens, eles poderiam se dizer, não, pode ser que fosse uma, olha a multidão que nós temos, né? Isso é interessante, irmãos, isso. Deus só vai estabelecer na nossa vida algo que esteja extinto da visão humana. Enquanto uma coisa natural se assemelha com as coisas de Deus, Deus não gosta de agir. Deus não gosta de agir. Deus gosta de agir naquilo que dá uma visão clara. Uma visão clara. Ainda que ali já era uma proporção bem proporcional, né? Que era 4, 5 homens para um, mas ainda era homem demais. O Espírito de Profecia dá uma referência sobre essa questão, de que muitos estavam ali não preparados para aquela obra, mas muitos haviam ali construído uma casa nova, né? Não tinham usufruído dela ainda. Tinham casado, né? Tinham planos para construir uma família. Então eram homens que estavam ali, mas não estavam preparados. Então Deus fala para Gideão, Gideão, convoca todo o povo. E faz uma pergunta. Ó, aquele que foi tímido e medroso, que volte da região montanhosa. E vai para as suas casas. E Gideão fez. Chamou todo o povo e disse, olha, aquele que está com medo, está confuso, pode voltar. E você sabe quantos que voltaram? Entre os 32 mil homens? 22 mil. Voltaram para lá. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com esses homens? Eu não sei, a Bíblia não fala. Não esclarece bem o que aconteceu com eles. Eu acredito
que eles não ficaram destituídos da graça ou coisa parecida, ou sem Deus. Eu acredito que eles não estavam prontos naquele momento. Porque quando Deus pede para Gideão fazer uma convocação, note que o texto diz que veio de... Vamos ver o verso 35 do capítulo 6, para nós analisar aqui, ó. Verso 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiro a Aser, tribo de Aser, né, e Zebulon, e de Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então, 4 tribos foi convocada ali. Ele enviou mensageiros para essas tribos, 4 foram convocadas. Mas dessas tribos, 22 mil voltaram. Quando a convocação foi feita, e ele disse que quem tiver medo e for tímido, voltaram. Como eu mencionei, voltaram para suas casas, voltaram com suas esposas, voltaram com suas famílias, os seus planos deles estabeleceram, porque Deus queria usar esses homens também. E nós vamos ver na frente que esses homens foram usados ainda nessa batalha. Enquanto a luta estava acontecendo, esses homens ficaram em casa, cuidando dos seus afazeres. Claro que tiveram a sua devoção pessoal, eu acredito, mas para aquele momento, para aquela obra, eles não estavam preparados. Então eles atrapalhariam ali o plano. E é muito ruim, irmãos, estar diante de pessoas que não estão convictos daquilo. Uma pessoa, por exemplo, que é pessimista, vamos dizer assim. Não, acho que isso não vai dar certo. Daí quando eu falo isso, eles sempre olham para mim, porque eu sou um pouco parecido com isso, né? Isso não vai dar certo, isso não vai dar, não, isso não vai dar, não vai fechar e tal. Então Deus não quer esse tipo de pessoa na obra, vai atrapalhar, vai influenciar aqueles que estão convictos. Então eles não estavam preparados para aquele momento, para aquela batalha, para aquela obra. Ainda eles não estavam preparados. Então Deus permite que eles se afastem, porque atrapalharia ali a obra de Deus. E assim vai surgir dentro do nosso povo. Pessoas que são chamadas para algum propósito, às vezes não estão preparadas. E Deus, que sabe todas as coisas, fica trabalhando no coração dessa pessoa que ainda precisa ter um amadurecimento da fé para o momento oportuno, para que ela possa então ajudar. Então eu acredito que foi nesta linha de raciocínio. Porque Israel era um povo escolhido, como eu mencionei no começo, e Gideão, quando o anjo apareceu anteriormente, nós vemos o texto, ele disse, o que é feito das maravilhas do Senhor? Como o Senhor nos tirou do Egito. E agora então o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, e isso vai surgir na nossa mente. Pensamentos confusos de quem é Deus, se Deus está conosco. Isso vai surgir, porque o inimigo quer implantar isso no nosso coração. Olha no começo, olha só, olha no começo como é que eu era. O Senhor estava comigo e tal, eu fazia isso, fazia aquilo outro. E agora como é que eu estou? Estou acabado, não tenho força nenhuma. O Senhor parece que saiu de mim. Mas não se afastou. O Senhor não se afastou da sua igreja. O Senhor não se afastou de nós. Mas o inimigo vai colocar. Assim como Gideão, ele conhecia o relato de Deus. Se Deus é assim, por que aconteceu tudo isso? Hoje nós comentamos na lição. Se Deus é o dominador de todas as coisas, por que tanta calamidade? Por que tanta criança morrendo? Tantas enchentes, vendavais, né? O Senhor que cuida de tudo, então o Senhor quer que isso aconteça? Claro que não. O Senhor tem o poder na mão. O Senhor tem o poder na mão.
Mas ele não interfere nas coisas. E o que o Senhor quer então? O Senhor quer um lamento. É isso que o Senhor quer. Lembra no Egito? Ouvi o clamor do meu povo. E assim que eu ouvir, eu desci sobre ele. E nesta hora de Gideão também havia um clamor, começou a haver um clamor. Porque o povo estava sendo oprimido. Então, enquanto tiver tudo bem na tua vida, enquanto tiver tudo bem na vida da igreja, Deus está conosco? Sim. Mas Ele quer estar com uma intensidade maior. Ele quer vir sobre nós, sobre a igreja, com uma força grandiosa. Mas precisa haver um reparo. Precisa haver uma reforma. E se você ler o texto, depois que Gideão fez toda a reforma que Deus pediu, Gideão foi revestido do Espírito Santo. No verso 34, se eu não estou enganado, ó. Acompanha comigo aí. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o rebate, e os asbiesritas se juntaram após dele. Então ele pegou um poder extraordinário. Mas algo foi obrigado a fazer anteriormente, que era a reforma. E nós precisamos disso. Uma reforma urgente. Enquanto nós estivermos acomodados, que não tiver opressão, não vai haver um lamento. Não vai haver. Lembra que o Espírito vai se apossar da pessoa lá. É um outro contexto, mas só para nós estar aí já pensando, que o Espírito Santo, o selo de Deus vai cair sobre aquele que chora e geme. Um lamento. Precisa haver isso na nossa vida. Senão vão ficar como está. Porque Deus tem o domínio de todas as coisas, mas enquanto não houve um clamor, o anjo do Senhor não apareceu. Ele não apareceu. Capítulo 6, verso 35, foi ali que das tribos, né, que eu comentei. Irmãos, então esse povo que foi despedido, ou seja, Deus fez uma apuração ali. Deus fez uma apuração do que estavam ali. Esses 22 mil se afastaram. Foram para suas casas. 10 mil permaneceram. E Gideão, então, se 32 mil já era pouco, agora 10 mil homens. Mas Gideão estava confiando em Deus naquele momento. Mas Deus ainda fala para Gideão, Gideão, ainda é gente demais. Tem que apurar ainda, Gideão. Eu acredito que Gideão ficou pensando, mas agora não, né, Senhor? Agora já está numa proporção bem desconstruída, né? Então Deus pede para Gideão ir até o riacho. E lá então ele diz, aquele que beber água, se ajoelhe e bebe água, mas aquele que leva a mão na água, traz a boca, separa esse. E aquele que bebe de joelho, separa. Então 300 homens foram que levaram a mão na água e beberam. Os 9.700 se ajoelharam, largaram suas armas. E interessante que em Israel hoje, se você pesquisar, o povo de Israel não larga suas armas. Isso hoje, no século XXI, né? Vamos dizer assim, eles não largam suas armas. Eles não largam seus fuzis. Tudo que eles vão fazer, eles não arreiam. Então isso é um costume do povo de Israel. Eles não largam suas armas. E ali eles largaram. Os soldados largaram suas espadas e se derreteram na água. Então não estavam preparados. Então sobrou 300 homens. E Deus disse, com esses 300 de Gideão, você vai vencer os midianitas. Mas Deus já havia falado para ele, você vai vencer como se fosse um só homem. Gideão ainda tinha algumas dúvidas. Gideão tinha algumas dúvidas ainda. E Gideão disse assim, e Deus disse para Gideão, o anjo, né? Gideão, se tu estás com alguma dúvida ainda, desce até o arraial, o acampamento dos midianitas. E lá então a sua fé vai ser concretizada.
O Gideão pede para o seu moço ali, que andava com ele, e foi. Agora acompanhe comigo ali. Capítulo 7, o verso 13. Capítulo 7, verso 13. Chegando, pois, Gideão, né, o acampamento dos midianitas, né? Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodeava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro, e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Então Gideão foi ao acampamento. E chegando ao lado do acampamento, da tenda, ele escutou um soldado dos midianitas contando um sonho para o outro companheiro. Só, tinha um sonho, um pão de cevada. Por que o pão de cevada? Note que Gideão estava malhando trigo. O trigo, a cevada é feita do trigo. Então ele lembra que ele contou o sonho e a sua interpretação. Um pão de cevada. O que tem a ver um pão de cevada com um Gideão? Né? Mas lembra que ele estava malhando trigo lá. A cevada ali, né? Fazendo trigo. Então ele disse: um pão de cevada veio contra o acampamento dos midianitas, e que essa veio virar de perna para cima. E o outro companheiro disse: olha, isto daí é Gideão, não há outra coisa a não ser Gideão, filho de Joás, que vai vir contra nós e vai nos derrotar. Gideão escutou aquilo. Ali Gideão se fortaleceu. Porque é interessante, um adversário vê o outro adversário contando algo. Por exemplo, você é um lutador, vamos colocar assim, você é um lutador que vai lutar contra o outro. E você tem receio. Você não sabe o que o outro está pensando. Então você pensa: o que o meu adversário está pensando? Se você ir lá e você ouvir o adversário dizer assim: olha, não, venço tranquilo, estou bem, estou tranquilo, a batalha é certa, a vitória é certa. Mas se você chegar lá e você dizer assim: ó, eu vou lutar, vamos botar o Vilmar ali, eu vou lutar contra o Vilmar. Mas olha como ele é forte, né? Olha como ele é forte. Olha, eu acho que eu não vou vencer essa luta. Tu vai se fortalecer, porque tu viu o que o inimigo estava pensando. Eu acredito que Gideão viu isso dali, ele disse: então sou eu mesmo, né? Então ajudou. Agora, eu não sei, daí a Bíblia também não explica, eu não sei por que Deus usou os soldados dos midianitas para contar esse sonho e sua interpretação. Eu não sei esses homens, quem eram, quem foi depois, mas enfim, Gideão ali ficou ciente de que Deus estava com ele. E aí Gideão vai com os 300 homens ali, Deus pede para ele, né, cada um com sua espada na mão, aliás, com a trombeta, e na outra mão um cântaro vazio com a tocha dentro. E Gideão separou os 300 homens em 3 companhias. E disse: olha, vocês vão ouvir agora o que eu disser. O que eu disser, o que eu fazer, vocês vão fazer. Então, um ficou para lá, outro para cá, em 3 companhias. Aí o Gideão deu as ordens. Quando eles tocassem ali e tal, e assim sucedeu. E os midianitas começaram a se confundir, claro, pelo poder de Deus. Começaram a se matar entre eles. Se detonaram entre eles. Pela confusão. E Gideão vence com 300 homens. Então nós vimos que Deus quer, na verdade, irmãos, Deus quer qualidade, né? Talvez não quantidade, mas qualidade. Agora acompanhe comigo, para nós já finalizando, capítulo 7, verso 23. Capítulo 7, verso 23. Então os homens de Israel, de Naftali, e de Azer, e de todo Manassés foram convocados
e perseguiram os midianitas. Lembra quando Gideão faz a convocação? Quais as tribos que vieram e se prontificaram para ajudar? Foram essas tribos. As mesmas tribos. As mesmas tribos que, em parte, ali, os 22 mil, no primeiro aperto que Deus faz ali, na apuração, eles se afastam. Você nota que as mesmas tribos agora vêm. É as mesmas tribos. Agora eles vêm e começam a perseguir os midianitas. Porque todo o arraial dos midianitas foram derrotados à espada, mas sobrou um pouco. Sobrou os 2 reis e eles fugiram. E os 300 homens agora ficam no acampamento. E esses homens de Naftali, de Azer e de Zebulon, que eram os primeiros, agora ajudam. Estão na obra também. Ou seja, eles ficaram afastados naquele momento, mas foram se preparando, daí na hora certa eles também vieram. Então o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com a nossa igreja? Como eu mencionei antes, nós não estamos tudo no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de chamado, de prontidão, talvez, para uma obra. Muitos talvez Deus vai resguardar. Fica mais um pouco ali, tu não está preparado. Mas na hora certa vai ser útil para a causa de Deus. E aí foi o que aconteceu ali. Você acha que aqueles 22 mil agora não tinha homem que voltaram ali, das mesmas tribos? Claro que tinha. Então, para aquele momento, eles não estavam certos. Eles não estavam preparados. Então, você não se preocupa. Não se preocupe com o teu irmão. Se ele não tem a mesma visão tua. Pense em você. Se Deus está te chamando para uma obra, abraça a obra. Se o outro teu irmão não está preparado, tem que se preparar. Mas Deus quer usar todos. Agora o momento e a hora é de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, como igreja, irmão, nós somos a igreja, que nós possamos ter isso em mente. Respeitar o nosso irmão. Porque na hora certa Deus vai usar. Deus vai usar eu, Deus vai usar você. E foi isso que aconteceu. Então essa passagem de Gideão está para nos advertir. Porque Deus precisa de todos. Deus quer te usar não porque Ele precisa de ti. Porque nós precisamos ajudar a nós próprios. E sem a pregação do Evangelho, sem a obra de Deus, não há salvação. Por isso nós somos tidos como atalaia. E outra coisa, para nós ser revestidos do poder do Espírito, precisamos, eu queria enfatizar isso, irmãos, para nós ser revestidos do Espírito Santo, assim como foi Gideão. Só ele fez a reforma, só ele tirou toda a idolatria. Ele foi revestido do Espírito Santo. Uma força que não vem de nós. E nós vamos precisar dela. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar cada um de nós, a nossa igreja. Que Deus possa nos usar no momento oportuno, no momento certo. Mas precisamos estar em movimento. O Senhor só virá se haver um clamor, se haver uma necessidade. Então temos que nos colocar como aquele, como disse Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E Deus então virá sobre nós. Gostaria de orar com você então quando nós está encerrando. Grande Deus, eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concede ainda momento especial, momentos de oportunidade, ó Pai, de reflexão da Tua Palavra, para que possa nos servir, ó Deus, de alavanca, possa nos servir para a nossa fé ser estimulada e ser acrescentada, Senhor. Não nos abandone, nos dê força espiritual, ó Pai, para defender a Tua causa. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, então, irmãos, que Deus possa estar aí nos cuidando. Amém.